para compartilhar com vocês que Deus vem já há aproximadamente um ano fazendo essa palavra crescer aqui dentro de mim. E no dia de ontem eu parei, fiquei praticamente que o dia inteiro, parava um pouquinho e ia fazer alguma outra coisa, ouvia de Deus, recebia. E eu acredito que Deus esperou esse tempo de uma palavra como essa acontecer no final do ano, porque Deus quer nos preparar para algo poderoso que vai acontecer no ano que vai entrar. Amém? Você quer viver algo poderoso no ano que vai entrar? É importante já no finalzinho desse ano nós estarmos ajustando as coisas. É importante já agora no final do ano nós estarmos preparando as estruturas, preparando o nosso coração, planejando, projetando, pensando e recebendo de Deus, porque aí quando o ano vira você já sabe o que é que vai fazer. Amém ou não amém? Então cutuca quem está do seu lado e diga: você precisa saber o que vai fazer, e Deus vai capacitar você para saber o que vai fazer aqui hoje. Amém? Abra a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, vamos ler o versículo de número 6. Primeiro Coríntios capítulo 3, versículo 6, você encontrou, diga amém. Vamos ler a palavra que diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o... Quem deu o crescimento, irmãos? Eu vou ler de novo. Eu plantei, Apolo regou, mas, diga, Deus deu o crescimento. O versículo 7 diz assim: pelo que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Ou seja, é Ele que é alguma coisa, é Ele quem dá o crescimento, a Ele toda a glória, a Ele toda a honra. Eu quero orar com você, coloque a mão no seu coração. Pai querido, no nome de Jesus nós clamamos por mais e mais da manifestação da sua glória e da tua presença em nosso meio. Meu Deus, eu coloco a minha vida inteiramente em tuas mãos e peço no nome de Jesus que o Senhor use a minha vida a transmitir a sua palavra, a transmitir tudo que o Senhor fez queimar em meu coração no dia de ontem, no decorrer desse ano com relação a esse tema. Meu Deus, em nome de Jesus, me abençoa e me ajuda para eu transmitir tudo que o Senhor tem falado e tem colocado dentro de meu coração. Fala, Senhor amado, a cada líder, a cada pastor, fala a cada irmão, a cada discípulo que está aqui nesta manhã, e que o teu nome, somente o teu nome, Jesus, seja glorificado através desta palavra. Essa é a nossa oração como igreja em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Diga glória a Deus. Eu vou falar algo e gostaria que você repetisse com bastante força junto comigo. Diga: plantar, regar e viver o crescimento. Vamos fazer de novo, fazendo uma coreografia, porque quando fazemos coreografia, nós gravamos na memória. Faça assim com a mãozinha assim: plantar, regar e viver o crescimento. Calma aí, eu acho que esse lado do meio está fazendo mais bonito. Vamos lá de novo, vamos lá. Plantar, regar e viver o crescimento. Calma aí, diga para quem está do seu lado assim, diga: você vai plantar, regar e viver o crescimento. Agora você dê um aplauso para Jesus e diga glória a Deus.
Esse é o tema dessa mensagem: plantar, regar e viver o crescimento. Queridos, nós precisamos aprender a discernir cada uma dessas três fases. Precisamos aprender a discernir para que verdadeiramente possamos experimentar o crescimento de Deus. Quantos querem viver crescimento de Deus? Para vivermos esse crescimento, nós vamos precisar de discernir e entender cada fase dessa. A fase que eu preciso plantar, a fase que eu preciso regar e a fase aonde eu vou experimentar o crescimento. Se eu não conseguir discernir cada tempo desse, e eu não tiver a atitude correta para cada tempo desse, eu nunca vou experimentar o crescimento. Então, eu preciso primeiro discernir. Por quê? Porque o momento de plantar não é o momento de regar. O momento de regar não é ainda o momento de viver o crescimento. Existe tempo para todas as coisas. Existe o tempo que é o tempo do plantio. Existe o tempo que é o tempo de você cuidar regando o plantio. Existe o tempo que é o tempo de você colher e experimentar o crescimento. E para cada tempo desse, existem atitudes corretas. O que eu faço na hora que eu estou plantando, não é a mesma coisa que eu faço na hora que eu estou regando. E o que eu faço na hora que eu estou regando, não é a mesma coisa que eu faço na hora que eu estou colhendo. Existem atitudes certas para cada fase. E eu quero falar das atitudes para cada uma dessas fases, porque nós queremos viver o crescimento. Queremos ou não queremos, irmão? Vamos lá. Vamos analisar primeiro a fase de plantar. Na fase de plantar, pastor, quais são as atitudes que eu preciso tomar? Primeiro, que se eu quero experimentar o crescimento, eu preciso passar pela fase do plantio. Há um erro muito grande, as pessoas que já querem começar na fase da colheita. Não existe. Você primeiro começa plantando. Se você está começando a aplicar o ministério de discipulado e de células, você precisa começar a plantar. Se você quer multiplicar a sua célula, a sua área, multiplicar, ver a igreja crescer, vai ser preciso primeiro passar por essa fase de plantar. Vamos ver então aqui algumas atitudes na fase de plantar. A primeira coisa que Deus falou no meu coração é que na fase de plantar, nós precisamos ter a atitude certa para escolhas. Diga comigo, atitude certa para escolhas. Na hora de plantar, eu vou precisar escolher e decidir algumas coisas. Na hora de plantar, eu vou precisar decidir, escolher qual é o melhor lugar da terra para eu poder plantar. Na hora que eu estiver semeando, eu preciso escolher bem quem são as pessoas que eu vou semear a boa semente que Deus tem me dado. Existem pessoas que elas não conseguem crescer porque elas plantam errado, investem tempo em pessoas erradas, gastam o seu tempo porque não souberam escolher. E aí nunca saem da fase de plantar. Eu preciso discernir esse momento, para eu ver qual é a terra que é receptiva. Jesus uma vez contou uma parábola dizendo
a respeito do coração do homem, ele é semelhante a uma terra que se semeia a boa semente. A mesma semente boa, ela é semeada em vários tipos de coração. Umas frutificam muito, outras frutificam médio, outras frutificam pouco e outras não frutificam nada. E nós que somos semeadores, precisamos escolher certo, porque senão nós nunca saímos dessa fase. Uma coisa que eu sempre tenho aplicado e quero compartilhar com você, para você saber escolher pessoas, formar uma equipe, ter ajudadores do seu lado que você decidiu semear neles, você precisa ser claro, transparente e objetivo, e mostrar para essas pessoas que você quer investir, se elas estão com o coração disposto a receber a semente, a boa semente que você quer depositar nela. Você precisa ser claro, você não pode jogar a semente e investir no escuro. Você precisa jogar a semente e investir sendo claro, sendo transparente. A semente que vai dar fruto é a semente que ela é colocada debaixo da luz. E aí você precisa, quando você for investir em alguém, você está querendo formar uma equipe, talvez você quer crescer, mas você ainda não tem uma equipe. Se você ainda não tem uma equipe, você está dentro da fase ainda de plantar. E aí essa fase de plantar, para eu fazer ela debaixo da luz e ser transparente, é eu conversar com a pessoa e dizer para ela: olha, eu quero investir na sua vida. Deus me chamou para poder crescer no ministério. Deus me chamou para eu experimentar uma excelente obra, um mover de crescimento. E eu estou sentindo de Deus de investir na sua vida, mas eu queria saber se você está disposto a receber a boa semente que eu tenho para te dar. Qual é a boa semente que você tem para me dar, pastor? Qual é a boa semente e o que você espera que eu corresponda? Olha, eu vivo uma vida onde eu entro de cabeça no ministério, eu entro de cabeça, eu dou a minha vida pelo ministério, pela obra de Deus, pela vida das pessoas. Eu me sacrifico, eu pago um preço. Se você quer que eu invista em você, você vai ter que pagar o preço que eu pago. Você está disposto? Aí ele vai dizer para mim: pastor, eu estou disposto. Eu vou falar: pastor, eu não estou disposto a pagar o preço que você paga. Então eu falo para ele: amém, glória a Deus. Eu vou continuar cuidando de você, eu vou continuar tratando muito bem de você, mas vai ser nele que eu vou depositar a minha boa semente? Não. É claro que eu não vou falar isso para ele, que eu não vou depositar a minha boa semente nele, mas eu já sei qual é a terra que eu devo e qual é a terra que eu não devo plantar. Porque existem muitos líderes que estão perdendo tempo investindo a boa semente em pessoas que não querem. Não querem. E aí já passou anos, e você fala: por que eu não cresço? Porque você está escolhendo a terra errada. Jesus, quando escolheu, Jesus é um mestre na arte da liderança, e ele passou por cada uma dessas fases. Jesus, ele se preparou antes de qualquer coisa para o seu ministério, se preparou em oração, em consagração a Deus, e logo depois disso, a primeira coisa a ele fazer, foi ele formar a sua equipe, foi ele formar pessoas que iriam caminhar junto com ele, para o grande projeto do reino de Deus. Essas pessoas tinham dificuldade, elas eram imperfeitas, elas não tinham muita capacidade,
elas tinham muitas dificuldades, mas Jesus falou para elas: vocês querem me seguir? Queremos. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha. Jesus levou as claras. Quer que eu invista em vocês? Então vocês têm um preço para pagar. Estão dispostos a pagar o preço? Me siga, venha. Irmãos, nós precisamos fazer a escolha certa na hora de plantar. Eu vejo que na hora de plantar é um momento onde eu preciso também de sabedoria para eu mexer na terra, porque, olha, às vezes você vai pegar pessoas que você vai decidir semear boa semente nela e ela vai dizer: não, eu quero, mas ela demonstra, ela tem atitudes aonde parece que não quer. E aí eu preciso de sabedoria para eu saber mexer naquela terra, porque de repente o problema não é aquela pessoa. Se ela disse que quer, se ela disse que está disposta, por que eu ainda não estou conseguindo tirar resultado? Eu preciso avaliar, de repente, a maneira como eu estou mexendo naquela terra. Alguns meses atrás, eu decidi fazer uma horta na minha casa. Então comprei algumas sementezinhas de alface, de jiló, de salsinha. Comprei uma terra adubada, coloquei num lugarzinho lá, onde é próprio para isso, e meti um monte de semente. E dava alguns dias, eu ia correndo lá para ver, rapaz, nada. Outro, nada. Falei, cara, meu Deus. Passou aí umas 3 ou 4 semanas, nada. E aí a Nana, que nos ajuda lá em casa, ela virou e falou assim: pastor, você está querendo plantar? Eu falei, tô, mas não nasceu nada. E aí ela veio toda com um jeitinho, ela falou: não, pastor, que tem que enfiar um dedo assim, ó. Aí a semente tem que ficar do jeito do dedo. E depois você coloca e arruma, e ela tem que ficar tantos centímetros a semente uma da outra. E eu, é? Eu falei para ela assim: então tá bom, mas aqui dentro eu estava pensando, eu acho que é porque aqui a terra mesmo não dá nada. Eu acho que é por causa disso. Passaram-se algumas semanas, deve ter isso daí 1 mês e meio ou 2 meses. Já está nascendo jiló lá na minha horta. Tá cheio de salsinha lá. Porque ela soube mexer na terra. Querido líder, nós precisamos avaliar se as pessoas que não estão dando fruto é porque nós não estamos sabendo mexer na terra. E aí vamos precisar de sabedoria para conseguir fazer o coração das pessoas frutificar. Segunda atitude certa a aplicar no momento do plantio. O momento do plantio é um momento que é preciso trabalhar com fé. Diga, trabalhar com fé. Irmãos, o crescimento de uma célula, o crescimento de uma igreja, o crescimento de um setor ou de uma área, ele vai começar com a fé do seu líder. Se o líder tiver fé que vai crescer, ele já deu o primeiro passo para poder crescer. A atitude de plantar é uma atitude de fé, de trabalhar com fé. A igreja vai crescer do tamanho, na mesma proporção da fé do líder da igreja. Uma célula vai crescer na mesma proporção da fé do líder dessa célula. O momento de plantar é um momento onde nós não estamos vendo muita coisa. Aliás, no momento de plantar nós não estamos vendo nada.
E aí o que eu preciso ter na hora de plantar é só falar: eu vou jogar a semente e eu sei que ela vai crescer. E eu sei que ela vai crescer. Agora, se eu jogar a semente, eu estou jogando para ver o que vai dar, não rola. Isaías capítulo 54, que é um texto que fala de crescimento, começa dizendo assim: cante alegremente, ó estéril que não deste a luz. Ele está falando: se alegre. Ainda você não experimentou o crescimento, mas você precisa já se alegrar antes dele acontecer. Você precisa estar com fé de que o que você semear, você vai colher. É preciso ter atitude de fé, irmão. Você não está vendo nada, mas você acredita que você vai ter. É mais ou menos assim: você ainda está pequeno, mas você acredita que você vai crescer. Você ainda não tem uma equipe de ajudadores, mas você acredita que Deus está trabalhando essa equipe. Você ainda não tem as oportunidades necessárias, mas você acredita, Deus está preparando as oportunidades da melhor maneira para na hora certa te entregar. A hora de plantar é uma hora de fé. Como pode eu querer formar uma equipe de líderes se eu não consigo aplicar e ter fé de que aquela equipe vai romper? Eu preciso de acreditar. O que Jesus fez com aqueles 12 discípulos problemáticos, sem saber ler, muitos com uma dificuldade grande na questão do emocional e do caráter, e Jesus acreditou, e porque Jesus acreditou, foi essa equipe que revolucionou o mundo, foi essa equipe que iniciou o grande trabalho de explosão da igreja na época da igreja primitiva. Tudo isso porque no começo teve fé. Agora, se você é um líder que não acredita que aqueles que não são nada podem ser alguma coisa, esquece. Deus não vai te dar nada pronto. Para essa pessoa entender melhor, cutuca quem está do seu lado e diga: Deus não vai te dar nada pronto. Você vai precisar de trabalhar. Mateus capítulo 28, versículo 18 diz: ide e fazei discípulos. É preciso fazer. E fazer vai exigir de você trabalho, vai exigir de você fé. Pensa agora naqueles difíceis, complicados, improváveis, os doentes da alma. Pensa neles agora assim, coça a cabeça assim. Você fala: vai dar certo, meu Deus. Faz uma força com a mão assim. Ui, vai dar certo. A terceira atitude no momento de plantar. A primeira é a escolha certa, a segunda é a atitude de fé, e a terceira, trabalhar duro. Dá uma sacudida em quem está do seu lado e fala: trabalhar duro, meu filho. Não adianta você ter fé se você não meter a mão para trabalhar duro. Tiago, ele já dizia isso: a fé sem obras, ela é morta. Não adianta você dizer: pastor, eu creio que eu vou crescer. Pastor, eu creio. Pastor, eu creio que a minha área vai ser. Pastor, eu creio. Mas você não trabalha, você não cuida, você não rala, você é preguiçoso, você não corre atrás, você não vai crescer nada.
E quando eu digo que a fase de plantar, ela é uma fase de trabalho duro, é porque você trabalha muito e não vê resultado nenhum. São muitos desafios e pouquíssimos resultados. E aí, para isso, precisa de ter pessoas que vão trabalhar duro, que vão se dedicar. Pessoas que vão colocar a sua vida numa causa onde Deus tem chamado para colocar. Pessoas que verdadeiramente vão se sacrificar. Querido, eu tenho aprendido isso há muitos e muitos anos. Não existe crescimento sem sacrifício, não existe. Para crescer tem que ter algum tipo de sacrifício. Não tem crescimento sem sacrifício, não existe. Para crescer precisa sacrificar. Jesus foi o maior exemplo disso. João capítulo 12, versículo de número 5, Jesus diz para os seus discípulos: se o grão de trigo cair na terra, se ele não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, diga, dá muito fruto. Se não tiver sacrifício, não vai crescer. Se não tiver sacrifício, vai permanecer do mesmo tamanho. Mas se você pagar o preço e sacrificar, vai dar, diga, muito fruto. Vamos agora para a fase de regar. A primeira fase é a fase onde precisamos plantar. A segunda fase é a fase de regar. Aqui diz o texto, Paulo está falando: eu plantei, Apolo regou. O que nós precisamos fazer na fase de regar? Passou, depois que eu fiz isso, é importante uma mensagem como essa você anotar e até mesmo depois você adquirir ela para você ficar constantemente vendo cada atitude em cada fase. Na fase do regar, a primeira coisa importante a nós termos é um trabalho de perseverança. Diga comigo, trabalho de perseverança. É o momento de regar. Geralmente, quando você tem uma horta e a grande maioria das hortas, plantações, você tem que regar todo dia, 2 vezes ao dia, de manhã e no finalzinho da tarde. 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 Fala aí para quem está do seu lado, você precisa perseverar. Gálatas capítulo 6, versículo 9 diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo nós ceifaremos. Isso se não houvermos desfalecido. Sabe por que muitas pessoas não colhem? Porque elas regam um dia e no outro dia ela fala: hoje não precisa. Outra vez ela rega de manhã e ela fala: não precisa hoje de tarde. Ou então ela rega um mês e quando chega no segundo mês ela vai falar assim: eu estou regando esse mês inteiro e não melhorou nada, não cresceu nada, não avançou nada. E aí ela fala: eu me esforçando 2 vezes ao dia, de manhã e de tarde, um mês, e olha, não saiu nenhuma folhinha ainda. Aí a pessoa, ela desiste. E na hora que ela desiste, era a hora que a terra estava preparada para colocar a árvore para começar a crescer. Mas muitas pessoas desistem no momento
de regar. Elas chutam balde. Eu estava ouvindo uma mensagem, um pastor contando que ele viu alguma coisa no Discovery de um tipo de bambu, que em um mês o bambu cresce 20 metros. Diga, uau! Pensa comigo, um mês, um bambu cresce 20 metros. Ele estava dizendo que lá no Discovery, eu não vi, ele que viu. Estou contando que ele relatou. Se você ficar parado muito tempo olhando, você vê o bambu crescendo. Só que esse bambu, que cresce 20 metros em 30 dias, ele fica aproximadamente 5 anos debaixo da terra, sem dar nenhum tipo de sinal. Eu vejo que existem situações na igreja que é a mesma coisa, na nossa vida, na colheita da nossa vida. Está ali debaixo da terra, está ali. E nós precisamos continuar fazendo o nosso papel. É regar de manhã e de tarde? Então vou regar de manhã. É todo dia? Então eu vou fazer todo dia. A minha parte eu tenho que fazer. Paulo plantou, Apolo regou, Deus deu o crescimento. Deus só deu o crescimento porque Paulo fez a parte dele e Apolo fez a parte dele. Se você fizer a sua parte, pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, não importa quanto tempo vai demorar, mas a hora que o crescimento de Deus chegar, a hora que o crescimento de Deus chegar, quando o crescimento de Deus chega, torna-se algo inexplicável. Você sabe, irmão, que às vezes as pessoas olham aí e falam assim: cara, como é que pode esse cara do dia para a noite? Olha o que houve com esse cara, bum, olha o ministério dessa pessoa. Ai, caramba, rapaz, que coisa, num piscar de olhos. Nós só vemos na hora que faz o boom, mas não sabemos quanto tempo que está debaixo da terra aquela pessoa regando. É porque na hora que vem o crescimento de Deus, chama a atenção de todo mundo e todo mundo fica impressionado. Um bambu crescer 30 metros, crescer 20 metros em 30 dias, é para deixar qualquer um impressionado. Pois é assim o crescimento de Deus. Nessa fase de plantar, nós vamos precisar de ter perseverança, e perseverança envolve fidelidade ao chamado de Deus. Muitas pessoas se dizem chamadas por Deus, mas no meio do caminho elas desistem. Que chamado de Deus é esse? A fase da perseverança é o momento que eu não vou desistir de regar. Na fase da perseverança é a fase onde eu vou provar se o meu chamado é de Deus ou se é dos homens. É na hora da perseverança que eu vou provar se o meu chamado foi de Deus ou se foi fogo de palha meu. As fases aonde nós trabalhamos muito e muita pressão, e de dia e de noite, e vai, parece que nada acontece. Essa fase é a fase que Deus ele usa para poder provar as verdadeiras motivações de nosso coração. Todo líder que cresce muito, ele passou pela fase aonde Deus provou seu coração. Pode escrever o que eu estou falando, irmão. Todo líder que cresce e avança muito, ele passou pela fase aonde Deus provou o seu coração. Sabe o que é que Deus fala em Deuteronômio 8 para o povo de Israel? Eu permiti vocês passarem esse tempo todo no deserto para te tentar, para te provar,
para saber o que estava no seu coração. Irmão, como é que nós estamos na fase de perseverança? Será que você recuou e já desistiu algumas vezes? Já pensou em largar tudo algumas vezes? Porque só em pensar é uma atitude que movimenta o campo espiritual. Falar então com alguém piorou. Tem gente que fala: eu não aguento mais, eu estou com vontade de chutar tudo, eu não aguento mais, eu não tenho ajuda, eu não aguento mais. É problema de tudo quanto é lado, é pressão na família, é pressão no ministério, é pressão de liderança que vem de cima, é pressão com o liderado embaixo. Eu não estou mais aguentando. E quando você fala, você mesmo está matando a semente que você está querendo ver crescer. Você mesmo está matando a semente que você quer ver crescer. Eu gosto muito de Lucas 9:61, onde Jesus ele fala para os seus discípulos: aquele que um dia coloca a mão no arado, cutuca quem está do seu lado e diga: nunca mais. Diga mais forte: nunca mais pode pensar em olhar para trás. Sabe o que Jesus fala? Olha como é que Jesus é sério nisso aqui. Olha como é que Jesus é sério nisso aqui. Porque se ele olhar para trás, ele não está apto para entrar no reino de Deus. Irmãos, alguém que decide entregar a sua vida para servir a Deus no ministério, ele precisa estar ciente das pressões e provações que vai passar. Ele precisa estar ciente do sacrifício que vai ter que ter. Alguém que é chamado por Deus para servir no ministério tem que estar ciente disso. Se Deus vê essa pessoa dizendo que vai largar tudo, é porque nem de salvação essa pessoa não entendeu, nem de salvação ela está apta, ela não entendeu nada de reino de Deus, ela não nasceu de novo. Por favor, incomoda quem está do seu lado e diga: nunca mais fale que vai desistir. Segunda atitude da fase de regar. A primeira atitude é, vamos ver se você guardou aí, um trabalho de E a segunda atitude na fase de regar. É preciso na fase de regar trabalhar ajustes e consertos. Diga: ajustes e consertos. No momento em que nós perseveramos regando, e vamos regando, e vamos regando, aí começa já a crescer e apontar alguma coisinha. Só que à medida que começa a plantar, começa a crescer alguma coisa que eu plantei, também começa a querer crescer do lado algumas ervas daninhas. Também começa a querer crescer do lado alguns matinhos. É ou não é, irmão? Você começa a crescer, quer ver? Vamos trazer para a realidade da igreja, história. Estamos orando, Deus faz a igreja crescer, Deus faz a igreja crescer, Deus faz a igreja. E aí Deus começa a enviar pessoa, novos líderes começam a ser levantados. Só que agora que Deus começou a enviar pessoas e novos líderes começaram a ser levantados, agora começam a pipocar alguns probleminhas aqui, o crescimento começa a trazer algumas coisinhas ali. Ai, 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 ai. E tem gente que não sabe lidar com essa fase e para de crescer.
não sabe limpar a plantação, tirar com bastante cuidado, cuidar da terrinha novamente, não sabe lidar, e aí a pessoa ela vive um pouquinho de crescimento, travou ali, e daqui a pouquinho perde de novo, e ela não consegue romper a barreira dos 100. É interessante que antes da fase de você plantar, antes da fase de você regar, melhor dizendo, você está plantando aí, vamos colocar para ilustração de uma igreja, você fica numa luta danada porque precisa de pessoas para você ter um bom ministro de louvor, para você ter bons músicos e tal, e fica, ai meu Deus, envia, ai meu Deus, ai meu Deus. Eu lembro da fase que eu cantava com playback, eu lembro disso. Só que quando começa a crescer, aí começa a chegar, agora você precisa administrar a fase de fazer as pessoas entenderem que não é porque elas iniciaram que elas são a estrela da igreja. E aí você precisa administrar para que todo mundo entenda que a igreja está crescendo e que todo mundo vai crescer. Novas pessoas vão chegar. Pode atender aí que eu perdoo, irmão. Profetiza para essa pessoa assim, vai viver o crescimento, e aí desliga logo. O momento de acertar as coisas na hora do plantio é o momento onde eu vou precisar de fazer uma boa consolidação. A hora que começa a nascer e aparecer pessoas, se você não ajustar uma boa consolidação na sua célula, na sua área, na igreja, da mesma maneira que vai entrar, vai sair. Tem gente que está pedindo a Deus um crescimento muito grande. De vez em quando acontece isso na igreja. Eu já vou dizer, você sabe disso. Vem um vento de Deus, ó, cara, parece que vem um montão de, oh, aleluia, Deus, quero ver o que você vai fazer agora, meu filho. Na célula é a mesma coisa. Tem gente que está ralando numa célula com 3 pessoas um tempão. Oh meu Deus, aleluia, manda pessoas. Oh Deus, manda. Chega uma hora, um retorno de encontro, alguma coisa, começa a acontecer um mover na igreja, a célula começa a bombar com 15, aleluia, oh, glória. É a fase de você regar. Não consolida essas pessoas não, para você ver como é que rapidinho você não perde de novo. É a fase de regar. É a fase onde eu vou precisar de formar líderes, de trabalhar líderes. Qual é o projeto de formação de líder que você tem? Qual é o projeto de formação de líder para essa galera que chega nova? Terceiro, para depois pular para a fase do crescimento. Terceira atitude certa na fase de regar. A fase de regar é um momento onde eu preciso alimentar as esperanças, diga, alimentar esperança e ter muita expectativa. Vamos falar de novo, alimentar a esperança e ter muita expectativa. Irmão, porque a esperança e eu alimentar a expectativa que vai me manter de pé. É a esperança que eu vou crescer, que não vai deixar as lutas e provas do momento de regar me paralisarem. É a esperança, eu não estou olhando pelo que eu estou vivendo aqui agora, eu estou olhando pelo crescimento de Deus que está chegando. Ele vai vir, vai chegar a hora da colheita, vai chegar a hora da honra. O couro está comendo aqui, mas eu estou mirando lá, eu estou mirando lá. É isso que me faz ficar firme na hora de regar, irmão.
João capítulo 4, versículo de número 35, Jesus quer trazer um ânimo para os seus discípulos, e ele chega em um lugar onde tinha uma plantação bem grande, e Jesus pergunta para os seus discípulos, olha só, Jesus querendo alimentar a expectativa dele mesmo, ele já sabia de toda a pressão. Então ele vira para os seus discípulos, está vendo aqueles campos lá? Quanto tempo falta para a colheita? Aí os discípulos, vai demorar um tempo ainda. Ainda vai demorar. E Jesus fala, não vai demorar. Olha só o que eu estou vendo. Os campos estão branquinhos, estão prontos para a colheita. Sabe quando foi essa colheita que Jesus profetizou? Quando a igreja explodiu em Atos, na igreja primitiva. Ali que foi. Mas há muito tempo antes de Jesus até ser crucificado, ele já olhou os campos, os discípulos não viram nada. Os discípulos talvez estavam preocupados com tanta coisa que estava acontecendo, mas Jesus olhou o campo e falou, eu estou vendo. A colheita vai chegar. A colheita vai chegar. O que você está vendo para 2015, meu irmão? O que você está enxergando para a sua célula? O que você está enxergando para a sua igreja? Olha, meu irmão, eu estou com uma visão poderosa. Eu estou vendo, os campos estão brancos. A colheita vai chegar. Aleluia. Pode dar um glória a Deus e aplaudir a Jesus. Seja alimentado por uma grande expectativa. Saia daqui hoje já visualizando uma grande colheita de crescimento do Senhor. A última fase, a primeira fase é plantar, a segunda fase é, e a terceira fase é, dá uma sacudida em quem está do teu lado e diga, você vai viver o crescimento, irmão. Vamos lá, primeira coisa a fazer na fase do crescimento, para nós não atropelarmos as coisas, a primeira coisa para fazer. Para eu não ter atitude errada, a primeira coisa a eu fazer na fase do crescimento é saber que esse é um momento de Deus e não um momento do homem. Diga, a hora do crescimento é um momento que pertence a Deus, não ao homem. Porque se eu não entender que o momento do crescimento ele vem de Deus, eu vou querer fazer o crescimento acontecer na força do meu braço. E é aí que muita gente está se atropelando. E aí volta todo o processo da célula de novo. Tem problema, cresceu na força do braço para 5, para 10. Dá 2, 3 meses, deu zeba. Volta tudo de novo. E aconteceu lá, e daqui a pouco volta tudo de novo, dá tudo errado. Meu Deus, o que está acontecendo? É porque você atropelou a terceira parte da fase do crescimento. É entendermos que esse crescimento ele vem de Deus. E o crescimento que vem de Deus, irmão, olha, eu vou dizer uma coisa para você, o crescimento que vem de Deus, ele é inexplicável, não tem como você explicar, não tem como você dizer, não, que eu fiz aqui, eu fui para lá. Às vezes eu tento explicar o período onde nós tivemos um boom, que chegamos, crescemos muito, rápido aqui, foi rápido. Eu falo, Deus, o que foi que aconteceu naquela época? Eu quero repetir aquilo de novo, me ajuda, eu tento lembrar, eu tento olhar relatório, o que eu fiz? E Deus está falando, foi a hora do meu crescimento. Porque a terceira fase, ela vem de Deus. Se nós tentarmos gerar a terceira fase com a força do nosso braço, Deus não vai mover uma palha com a força do braço dele. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz: Eu
é quem sei que pensamento que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Fala aí para alguém que está perto de você: Deus sabe de tudo, irmão. Deus sabe. Ele sabe a hora certa. O que nós precisamos fazer é só fazer bem. Deus sabe a hora. Pastor, então qual é o meu papel? O meu papel é fazer bem a fase de plantar e a fase de regar. Agora a fase que é de Deus, não cabe a mim fazer nada, é de Deus. Então eu faço bem o que é parte minha. A fase de plantar tem as atitudes certas. Eu preciso ter as atitudes certas na hora de plantar. Na hora de regar, eu preciso ter as atitudes certas. Se eu vou ter, então pode esperar, o crescimento de Deus vai chegar. Salmo de número 126, versículo 6 diz: aquele que traz a sua semente chorando, ele vem andando e chorando, sem dúvida ele voltará, colhendo contigo seus feixes. Ah, meu irmão, aquele que levar a semente e fizer o que precisa ser feito, sem sombra de dúvida, vai receber a colheita, e vai se alegrar, e vai se alegrar. E dirão as pessoas: grandes coisas fez o Senhor por eles. Grandes coisas o Senhor fez por nós. O que foi que vocês fizeram, pastor? Qual é o segredo do crescimento da tua igreja? Qual é o segredo do crescimento da sua célula? Eu não sei. Eu só sei que eu fui levar a minha semente chorando. Eu paguei um preço. Mas grandes coisas o Senhor fez por nós. Grandes coisas o Senhor fez por nós. E é por isso que nós estamos alegres. Quantos podem se alegrar com o crescimento? Dá um aplauso para Jesus e diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Aleluia. Segundo, na fase de Deus dar o crescimento, qual é a segunda atitude? A primeira é eu reconhecer que esse momento é o momento que Deus vai fazer. E a segunda é se eu vou viver o crescimento de Deus, eu não posso travar as pessoas. Fala ai. Irmão, isso é para líder de célula, para supervisor, para pastor, para todo mundo. Diga para quem está do seu lado: não trave as pessoas. Isaías capítulo 54, que fala do texto do crescimento, é um texto que eu amo, que fala de crescimento. Ele diz: estenda as cortinas das suas barracas, alonga bem as suas cordas e não impeça. Deus está falando: na hora que eu começar a fazer o crescimento, não impeça. Na hora que chegar a manifestação da minha glória para o crescimento, não impeça. Porque eu já vi muita gente atropelar a vontade de Deus para crescer, mas eu já vi gente impedir o crescimento que Deus quer fazer. Deus está querendo trazer um mover de crescimento, Deus está trazendo um mover poderoso, e aí às vezes a pessoa, ela trava, ela não envia pessoas, ela não multiplica a célula, ela não acredita nas pessoas, ela fica travando.
Você quer crescer? Não impeça a hora que Deus começar a fazer crescer. Acredite nas pessoas. Acredite naqueles que ninguém acredita. Acredite nos improváveis. Envie as pessoas. Multiplique célula. Abra novas igrejas. Abra núcleos. Envie pastores. A hora que Deus manifestar o crescimento dele, nós não podemos impedir. Amém? E terceiro, a fase de viver o crescimento. Nós precisamos ensinar as pessoas que Deus está enviando cada fase desse processo que experimentamos, para que o crescimento de Deus continue a acontecer. O que significa isso? Na hora que vem o boom do crescimento de Deus, que Deus traz o crescimento, é preciso nós continuarmos a ensinar as pessoas o processo, porque se não acontece de nós pararmos de crescer. Eu tive uma reunião com os supervisores meus essa semana, e avaliando, eu quero projetar e planejar o nosso crescimento para o ano que vem, trabalhar certo, para Deus dar o crescimento no ano que vem. E uma das coisas que nós avaliamos juntos é que em algum momento o processo, o crescimento veio, mas o processo parou de ser multiplicado. O que nós precisamos fazer? Aquilo que uma equipe já recebeu, isso para o crescimento de Deus continuar, precisa se repetir nas novas pessoas que estão sendo formadas. Precisa se repetir nas novas pessoas que Deus está levantando. Precisa se repetir nas novas pessoas que Deus está enviando. O processo de reprodução precisa ser real. Quando Deus cria toda a terra, e Ele cria os animais, e Ele cria tudo, Deus dá uma ordem: reproduza-se cada um segundo a sua espécie. A ordem de reprodução e de multiplicação que Deus dá quando cria é uma reprodução segundo a sua espécie. Então nós precisamos ensinar as espécies que temos na igreja a se reproduzir. Você tem um líder de célula, você é um líder de célula, o seu dever é você se reproduzir segundo a sua espécie. Você é um líder de célula, você tem que reproduzir outro. Você é um supervisor, você tem que reproduzir outro. Eu sou um pastor, eu tenho que reproduzir outros. Pergunta prática a fazer: quem você reproduziu segundo a sua espécie esse ano? O propósito é se reproduzir segundo a sua espécie. Quando Deus criou o homem, especificamente o homem, Ele diz lá em Gênesis 1:28, então Deus criou o homem, o abençoou e disse: crescei, frutificai, multiplicai e enchei a terra. Se nós cumprirmos o propósito de Deus, nós vamos ver toda a terra cheia da sua glória. Eu quero pedir para você ficar de pé.